Bem, pessoal, vamos lá, vamos começar a nossa aula. Boa noite a todos. Módulo 29, página 20, no caderno 7. Está acabando, hein? Está acabando, caderno 7. Lei de Stevin e as suas aplicações. Então, vamos lá. A gente viu que a pressão é definida como força sobre a área na última aula. Na verdade, nós tivemos uma aula inteira falando de densidade do líquido e a pressão, né? E hoje a gente vai ver a pressão exercida por uma coluna de líquido. Uma coluna de líquido homogêneo exerce uma determinada pressão sobre tudo aquilo que está embaixo dela. Essa pressão é o peso desse líquido que está em cima desse objeto. Então, imagine que eu tenho um recipiente com líquido aqui, uma certa área embaixo, e se eu for analisar a pressão nessa região, nessa área do recipiente, a pressão é devida a todo o peso devido à coluna desse líquido aqui. E o peso da coluna desse líquido depende dessa altura. Eu vou chegar numa formulinha para vocês, tá? Essa formulinha não vai ser esse peso sobre a área, mas a gente vai chegar na fórmula da pressão hidrostática. Então, eu vou provar a fórmula para vocês daqui a pouquinho. Então, ó, a pressão hidrostática nada mais é do que o peso da coluna do líquido dividido pela área, ou seja, mg sobre a área. Tirem um print aqui, mas essa não é a versão final, tá? Daqui a pouquinho eu aviso para vocês quando a gente chegar na versão final. Então, print, ok. O peso, então, a pressão hidrostática ficou mg sobre a área, mas a massa do corpo pode ser escrito como densidade vezes volume, que a gente viu na aula passada que densidade é massa sobre volume. Então, eu posso escrever que m é densidade vezes v, e o volume em si é dado pela área vezes a altura. Então, o volume é a área vezes a altura, isso significa que eu posso colocar esse elemento aqui dentro, e daí, quando eu tiver isso daqui completo, eu posso colocar aqui nessa massa. Então, é isso que eu vou fazer, duas substituições. Então, eu posso escrever que a massa é densidade vezes isso aqui, densidade vezes a área vezes a altura do líquido, e daí eu vou pegar esse elemento agora e colocar aqui dentro dessa massa. Então, tirei um print. Ok. Então, vamos pegar essa massa e colocar aqui dentro. Vai ficar pressão hidrostática é μA vezes H vezes G dividido por A. A gente pode cortar esses dois A's, a área que tem em cima e a área que tem embaixo, e daí a pressão hidrostática fica, depende da altura do líquido, depende da densidade do líquido e depende da gravidade local. É o μGH. Tá? Bem, essa daqui é a versão final. Tá? Então, é esse daqui que o slide passado, tá? Vou voltar no slide anterior, ok? Tá, então deixa eu voltar aqui rapidinho, gente, só um segundo, daqui a pouquinho vocês tiram print. O que acontece, ó, nós vimos que a pressão hidrostática é o peso sobre a área, ou seja, mg vezes a área, tá? Esse mg vezes a área, eu vou pegar esse m, eu vou criar um m, a formulinha da massa, a massa tem a ver com a densidade com volume nessa relação aqui, ó. Densidade é massa sobre volume, que a gente viu na aula passada. Isso significa que a massa é densidade vezes volume. Eu só passei o volume lá multiplicando a densidade. Tá? Daí, o que eu posso fazer também? O volume é área vezes altura. Então, a massa que era, deixa eu marcar aqui a massa, densidade vezes volume, vai ficar densidade vezes o volume. Isso daqui, ó, é o volume do corpo, que é área vezes altura. Tá? De nada, imagina. Então, a massa é densidade vezes área vezes altura, e eu vou pegar essa massa e colocar aqui dentro. Vai ficar a pressão hidrostática, então, massa vezes G, ó, mg, dividido pela área. Ou seja, corta área com área, fica essa fórmula aqui, μGH, tá? Essa fórmula, ali eu estava só provando para vocês. Vocês vão partir sempre daqui.
a pressão hidrostática devido à coluna, à altura do líquido, é μ vezes G vezes H. Tá? O start é por aqui, era só uma prova da fórmula em si para vocês, para não jogar ela do nada para vocês, tá bom? Então tirem um print, esse é o slide mais importante. E vamos lá, continuando. Relembrando as unidades de pressão, isso daqui a gente viu na semana passada. No sistema internacional, a pressão é força sobre a área, ou seja, Newton por metro quadrado. E isso a gente chama de Pascal, Blaise Pascal, né? Daí a gente também na prática pode usar o ATM. Esse ATM eu posso transformar Pascal em ATM, ATM em Pascal, e a relação é 1 ATM é 1,1 vezes 10 a quinta Pascal. Opa, deixa eu voltar. Print. Continuando. Agora as outras unidades de pressão em centímetros de mercúrio. Para a gente calcular a altura de mercúrio que exerce na pressão de uma atmosfera, ou 10 a quinta Pascal, a gente faz o seguinte. Coloca essa altura de mercúrio, essa altura de Hg. E a pressão hidrostática é densidade vezes gravidade vezes altura. A densidade do mercúrio é 13,5 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. E o pH, na verdade, é a pressão hidrostática de uma atmosfera, ou seja, 10 a quinta Pascal. Então fica 10 a quinta Pascal igual a 13,5 10 a terceira vezes a gravidade vezes a coluna de mercúrio. Isso dá uma coluna de mercúrio de 0,76 metros. Todo mundo já deve ter ouvido a pressão de 760 milímetros ou 76 centímetros de mercúrio. Isso, uma coluna de mercúrio de 76 centímetros exerce 1 atm de pressão. Densidade do mercúrio tem que saber de cor? Não, não tem não. Eu só estou mostrando esse valor aqui que é muito importante para vocês. 1 atm, que é 10 a quinta Pascal, está relacionado com 76 centímetros de mercúrio, tá bom? Eu estou provando aqueles 76 para vocês também, mas a densidade do mercúrio não tem que saber de cor não. A única densidade de líquido que seria bom lembrar é a da água, tá? 1000 kg por metro cúbico ou 1 litro, 1 kg. Tá? Que seria bom vocês lembrarem. O resto, qualquer outro líquido, não precisa lembrar não, a densidade deles. Então, esse ponto importante, 1 atm é 76 centímetros de mercúrio ou 10 a quinta Pascal. Tirem um print. E agora a gente vai ver a densidade da água. A gente vai analisar a água e vamos ver o que acontece com a coluna de água. Tá? Esse vai ser um item importante, valioso para vocês guardarem, uma informação valiosa. Tá? É o seguinte, unidade de pressão em metros d'água. Imagine que eu vou calcular qual é a altura da coluna de água para uma atmosfera, ou seja, para 1 atm ou 10 a quinta Pascal. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com mercúrio. A altura da água, a pressão hidrostática é μGH, μ da água, GH da água, e a pressão hidrostática eu vou colocar 1 atm, ou 10 a quinta Pascal. A densidade da água é essa, 1000 kg por metro cúbico. Então, a pressão hidrostática, que é 10 a quinta Pascal, vai ser 1 10 a terceira, vezes 10 da gravidade, vezes H da altura. Aqui dá 10 a quarta, gente. 10 a quinta dividido por 10 a quarta dá 10, aproximadamente 10. Isso significa que uma coluna de água de 10 metros exerce uma pressão de 1 atm. Então, a cada 10 metros de profundidade, a pressão que esse corpo sente vai ser mais 1 atm. Tá? Notem que eu estou falando mais 1 atm, tá? Porque eu vou, a cada 10 metros, somar mais 1 atm.
Tá? Daí depende de quando ele já tinha na atmosférica local, eu vou somando de 1 mais 1 mais 1 a cada 10 metros. Exemplo prático. Imagine que eu tenho uma piscina e aqui na atmosfera eu já tenho um ATM, que é a pressão atmosférica local. Daí imagine que eu pego essa piscina, ela tem uma profundidade de 30 metros. E daí eu pergunto, é água? E eu pergunto para vocês, qual é a pressão nesse ponto aqui? E daí? Alguém consegue me responder quanto vale essa pressão sem fazer nada dessa conta aqui? Então, mas ó, a conta que você fez tá certo. A cada 10 aumenta 1. Então, se eu tenho 30 metros, aumentou 3. Mas aumentar 3, aumentar de quanto? Aumentar de 1 ATM, que já tinha. Então, soma mais 3, eu já tinha 1. Soma mais 3, por causa do 30 metros, a pressão aqui embaixo seria de 4 ATM. Tudo bem? Então, o que tem que ficar ligado é o seguinte, a cada 10 metros que eu vou mais profundo, eu aumento 1 ATM. Então, nesse caso, eu teria aumentado mais 3. Eu já tinha 1, com mais 3 dá 4. Tá? Isso, claro, se eu tenho essa uma atmosfera aqui, porque se eu não tiver, daí tá certo, daí vale só 3. Tudo bem, gente? Entenderam a lógica? E para a água, isso é sempre válido. A cada 10 metros, mais 1 ATM. Mais 10 metros, mais 1. Mais, 3 mais 10 metros, mais 1. Tá? Sempre essa lógica é válida. Então, tirem um print. E vamos continuar. Agora, a lei de Stevin, para pressão total. Para a gente calcular a diferença de pressão entre o ponto A e o ponto O, como nesse desenho aqui, a PA menos PO é igual a μGH, que é a pressão hidrostática. Mas, se eu passo o PO para o outro lado, fica PA igual a PO mais μGH. Isso significa, gente, que a pressão num ponto qualquer é a atmosférica local mais a pressão hidrostática. Essa é a lei de Stevin. Tá? A lei de Stevin fala, em qualquer região do líquido que eu busque a pressão, eu tenho que somar a atmosférica local, se esse recipiente estiver aberto para a atmosfera, e eu vou ter que somar essa atmosférica local com a hidrostática, μGH. Tá? Então, essa daqui é a lei de Stevin. Pressão atmosférica em qualquer ponto é a atmosférica local mais a pressão hidrostática. Tirem um print. Dúvida nessa lei de Stevin, gente? Dúvida, dúvida. Não? Ok. Então vamos lá, vamos continuar. Quanto mais profundo, maior a pressão. Por causa da lei de Stevin, ó, PA é P0 mais μGH. Isso significa que com mais profundo eu tiver, maior vai ser essa altura, maior vai ser a pressão naquele local. E é por isso que com mais profundo, maior a espessura da parede das barragens, porque elas precisam aumentar a espessura para conter uma maior pressão que tem lá na parte de baixo, por causa da altura maior que tem desse líquido. Então, as barragens normalmente têm esse formato aqui, porque embaixo precisa ser mais espesso para aguentar essa maior pressão que acontece quando eu estou mais profundo. Tá? Print. Ok. Agora o paradoxo hidrostático. O paradoxo hidrostático ele fala sobre recipientes com diferentes volumes.
Ele fala o seguinte, ó, imagine que eu tenho vários recipientes, cada um com o seu volume, o seu formato maluco, doidão aqui. A pressão no fundo desses 3 recipientes, se eles têm a mesma altura do líquido, é a mesma, independente do volume. Aí você fala, professor, mas um recipiente que tem muito mais água, se tiver a mesma altura, vai ter a mesma pressão lá embaixo? Vai, porque a pressão ela depende só da profundidade, não depende do volume do líquido, que pode mudar dependendo do formato dele. Então eu posso ter um recipiente que é nesse formato aqui, ó, bem fininho, e aqui dentro está cheio d'água, mesma altura que os outros. Ou eu posso ter um recipiente nesse formato aqui, ó, gigantesco, com muita água ali dentro, com um volume gigante, mas se tiver a mesma altura, mesmo ele tendo muito mais água, se tem a mesma altura, significa que vai ter aqui embaixo a mesma pressão que esse cara aqui, que tem pouquinha água, porque depende só dessa altura. Tá? Então, independente do formato do objeto, não depende do volume, depende só da altura dele. Se todos têm a mesma altura do líquido, e é o mesmo líquido, tem a mesma pressão lá no fundo. Tá? Dúvida, gente? Dúvida, dúvida? Não? Ok. Então vamos lá, vamos continuar. Tirei um print. E vamos para um resuminho agora. Pressão hidrostática. Esse slide é o mais importante de todos, tá? Porque tem tudo que vocês precisam saber de matemática envolvendo. A pressão hidrostática é μGH, onde esse pH seria a pressão hidrostática, o μ seria a densidade do líquido e o H a altura do líquido. Segundo item importante, lei de Stevin. A lei de Stevin fala que a pressão num ponto qualquer vai ser a pressão atmosférica local, que seria P nesse ponto zero, mais μGH. Então, a pressão total em um ponto do líquido é a soma da pressão atmosférica que atua na superfície do fluido e da pressão hidrostática devido à coluna de fluido. Tá? Então, tirem um print. Esse é o slide mais importante. Estudem por ele para fazer qualquer exercício. E vamos lá, vamos para exercício então. Exercício número 1. O esquema representa a experiência feita por Torricelli. A cuba e o tubo contém mercúrio líquido e tem como finalidade a medição da pressão atmosférica. Então ele está mostrando aí que tem uma altura de 76 centímetros. Verificou-se nessa experiência que ao nível do mar, a coluna de mercúrio dentro do tubo foi de 76 centímetros para uma pressão atmosférica de 1/10 a quinta newtons por metro quadrado e uma aceleração da gravidade com módulo igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Nessas mesmas condições, substituindo-se o mercúrio por um líquido de densidade absoluta 8/10 a terceira quilogramas por metro cúbico, a altura da coluna do líquido dentro do tubo será igual a... Então ele está falando que a gente vai ter outro líquido com uma densidade diferente, ele quer saber quanto vale essa altura. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar, desenhar aqui a altura H, e a pressão num ponto A, que eu vou colocar o ponto A externo, pressão num ponto A é igual a pressão num ponto B, vou chamar de ponto A aqui, ponto B aqui. Então, ó, a pressão devido à coluna desse líquido diferente é igual à pressão aqui do lado externo. Então, pressão da coluna do líquido igual à pressão do lado externo. A pressão do lado externo é 1/10 a quinta newtons por metro quadrado. A da coluna do líquido é μGH. Então fica μ do líquido, G vezes H do líquido. Eu quero quanto vale esse H. Então, PATM eu sei, 1/10 a quinta. Densidade do líquido vale 8/10 a terceira.
gravidade vale 10 e a altura H. Aqui dá 10 a quarta, com 10 a quinta fica 10 a 1, 10 dividido por 8, isso dá 1,25 metros, ou 125 centímetros, a alternativa certa, letra B. Então, letra B, primeiro exercício. Pergunto, gente, dúvida? Porque usou o ponto A. Na verdade, um ponto A genérico. O importante é colocar os dois pontos na mesma altura. E se eu coloco os dois pontos na mesma altura, eu sei que a pressão nos dois pontos é a mesma, tá? Desde que seja o mesmo líquido, e eu marque pontos na mesma altura, a pressão é a mesma. Então, marquei um ponto A, um ponto B qualquer, tá? Tanto faz quem é A, quem é B, não faz diferença nenhuma. Então, ó, pego na mesma altura, venho e marco. Ah, aqui eu tenho ponto A, pode ser externo A, tanto faz. Pode ser interno B. E daí, a pressão aqui no ponto A é devido à atmosférica local. A pressão no ponto B é devido à coluna desse líquido. Então, a pressão em um ponto igual a pressão no outro. Tá bom? Tanto faz onde eu marque o A ou B, vai dar na mesma troca aí. Dúvida, dúvida? Então, essa lei de Stevin é muito bom usar essa informação. Marca dois pontos à mesma altura e escreve pressão naquele ponto, no ponto A, igual a pressão no ponto B. Tá? É normalmente assim que a gente usa a lei de Stevin, para igualar as pressões. Não, essa altura de 76 não era importante. Essa altura de 76 era para o mercúrio. Mas daí ele acabou mudando o líquido. Ele colocou um líquido com uma densidade diferente. E o fato desse líquido ter uma densidade diferente dá uma altura diferente também. Tá? Então não era importante não. É só para embananar mesmo a cabeça do aluno e fazer com que o aluno tente resolver por ali, sendo que, no final das contas, era uma informação inútil. Ok, tirei um print e vamos lá. Vamos para o próximo. Exercício número 2. A elevação do nível do mar causa um aumento de pressão no fundo do oceano. Considerando uma região em que as águas oceânicas estejam em repouso, que a aceleração gravitacional tenha módulo igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que a densidade da água do mar seja 1,03 gramas por centímetro cúbico, o aumento da pressão hidrostática no fundo do oceano, causada pela elevação do nível do mar de 17 centímetros, ocorrida no século XX, nessa região, foi de aproximadamente... Então, ele quer saber, quando o mar se elevou 17 centímetros, qual foi o aumento da pressão? Tá? Então, eu quero saber o aumento da pressão causado por uma coluna de água de 17 centímetros. Assim, a gente pode escrever que o aumento de pressão é pressão hidrostática, μGH. O μ é a densidade, que vale 1,303 gramas por centímetro cúbico, ou, pessoal, aqui está errado, tá? Vamos corrigir aqui, ó. Isso aqui, na verdade, é 1,03 vezes 10 a terceira quilograma por quilograma por metro cúbico. Quilograma por metro cúbico, tá? Então, vai ser a densidade vezes a gravidade vezes a altura de 17 centímetros. Esse H, então, 17 centímetros ou 17 10 a menos 2 metros.
a densidade é 1,03 gramas por centímetro cúbico ou 1,03 mil quilogramas por metro cúbico. Então, a pressão hidrostática seria 1,03 10 à terceira, vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 17 centímetros. Isso daqui dá, vamos pegar esses dois elementos aqui, ó, 17 vezes 1,03 e todos os 10 do outro lado. 17 vezes 1,03 dá 17,51. E 10 a terceira, com 10 a menos 2 dá 10 a segunda. Então, 17,51 10 a segunda ou 1,751 10 a terceira Pascal. A alternativa certa, letra C. Então, marquem aí, letra C. Vou dar um segundinho para terminarem de copiar. Ok. Então vamos lá. Coloquei aqui, ó, digitado, melhor, 1,03 10 a terceira quilogramas por metro cúbico, tá? E vamos lá, vamos continuar. Exercício número 3. 3 líquidos immiscíveis permanecem em equilíbrio no interior de um tubo em formato de U. As extremidades do tubo são fechadas e onde não há líquido, há vácuo. Dos líquidos 1, 2 e 3, os líquidos 1, 2 e 3 têm densidades D1, D2 e D3. De acordo com a disposição das colunas líquidas, a densidade do líquido 2 em relação às densidades dos outros líquidos equivale a... Então, eu quero saber quanto vale a densidade do líquido 2 em relação aos demais. E para fazer isso, eu vou marcar um ponto A e um ponto B embaixo do líquido 2. Então, eu vou marcar um ponto aqui e daí eu vou ter que marcar um ponto na mesma altura lá do outro lado, no líquido 3. Por quê? Porque se eu marco a mesma altura, significa que tem a mesma pressão. Tá? Então, deixa eu marcar aqui na figura, ó, ponto A e ponto B. E daí, pela lei de Stevin, eu posso falar a pressão que tem aqui do lado esquerdo é igual à pressão que tem do lado direito. Estão à mesma altura, estão à mesma pressão. Então, a gente pode falar que pressão no ponto A é igual a pressão no ponto B. Pessoal, a pressão no ponto A é devida a duas pressões, né? É a pressão por causa do líquido 1 e a pressão por causa do líquido 2. Então, o PA está dividido em duas. E o PB não. A pressão no ponto B está só devida ao líquido 3 com essa altura H. Tá? Então, ó, o PA vai ficar densidade do líquido 1 vezes gravidade vezes a altura do 1, que é H, mais a densidade do 2 vezes a gravidade vezes a altura do 2, que é 2H, e isso é igual a do B. E a do B é densidade do 3, do líquido 3, vezes gravidade vezes a altura do 3. Aqui, a gente pode cancelar o G e o H de todo mundo. Né? E vai ficar, H também, vai ficar só D1 mais 2 vezes D2 igual a D3. Então, como ele está querendo, já volto na questão 2, daí você tira um print, tá bom?
como ele está querendo o D2, eu vou passar o D1 para lá, fica negativo, e vou passar o 2 dividindo. Isso dá letra A como resposta final. Então, letra A como resposta final. Ó, aqui está o exercício 2. Quem pediu, tira um print, dá um OK. De nada. E para quem ainda não tirou da 2, da 3, ó, aqui está a da 3, tá bom? Então, a densidade do 2 é D3 menos D1 dividido por 2. Pessoal, dúvida? Não? Certeza? Então vamos lá. Exercício número 4. O manômetro é um aparelho para medir a pressão de um gás contido no interior de um recipiente. A pressão atmosférica local vale 70 centímetros de mercúrio e a altura H vale 20 centímetros. A pressão do gás vale em centímetros de mercúrio, então ele quer saber quanto vale a pressão do gás. Aqui o exercício ele já foi legal, olha que show. Ele colocou o ponto A e ponto B já para você, ó. Ponto A e ponto B. Daí eu pergunto para vocês, o que eu posso falar do ponto A e do ponto B? Eu uso esses dois pontos para quê? Para falar o que deles? Digam aí para mim. Se eles estão... Perfeito, Henrique. Isso mesmo. Se eles estão à mesma altura, significa que eles têm a mesma... Eles pertencem à mesma altura, ao mesmo líquido, então eles têm a mesma pressão. Tá? Então eu posso falar que PA é igual a PB. Na extremidade aberta do tubo, aquela do lado direito, aquela do ponto B, que está exposto à atmosfera, a pressão nesse ponto B vai ser a do líquido mais a atmosfera. E no ponto A é a pressão do gás, ó, que em cima dele só tem o gás. Então, na extremidade aberta, a pressão na superfície do líquido é igual à atmosférica e do PA igual a PB. O PA é a pressão do gás e o PB vai ser a atmosférica mais a coluna do líquido. Mesma pressão, perfeito, Amanda, isso aí. Então, ó, a pressão atmosférica ele falou que é 70 e a coluna do líquido é 20. Então, é 70 da atmosférica mais 20 da coluna do líquido, 70 mais 20, 90 centímetros de mercúrio. E isso dá para a gente a alternativa certa, letra E. Então, letra E, resposta do exercício número 4. O exercício pede a pressão do gás, mas no final das contas a gente achou a outra, né? A gente achou lá do lado direito. Pois é, ele parece ser mais complicado, mas daí no final das contas você olha e fala, putz, tá, tranquilo. Porque no final das contas você não está olhando para a pressão do gás, você está olhando para a pressão lá do outro lado. E o exercício deu os pontos para a gente, ele colocou ponto A e ponto B, então ajuda bastante já, quando ele coloca isso, tá? Se não colocou, gente, saibam, a lei de Stevin a gente usa isso. Marca 2 pontos à mesma altura, pressão nesse ponto igual a pressão nesse aqui, e é dali que a gente vai resolver, tá bom? Tirem um print, todo mundo. Daí eu pergunto para vocês, vocês querem que eu comece a outra aula às 19